Pronto. Boa noite, pessoal. Estamos em mais um estudo do nosso NEP, Alcione. Hoje é a 43ª reunião nossa. Muito boa noite a todos. A nossa querida irmã Vera vai falar um pouquinho sobre uma proposta de estudo, de colocação de estudos nossos. Por favor, Vera, minha querida. Boa noite para quem eu não vi. Vocês lembram que na semana passada a gente falou dessa ideia de ter um arquivo, né? Onde a gente registre o que a gente pesquisou e, posteriormente, a conclusão que o grupo fez. Então, eu criei o arquivo no Drive e juro que eu tentei compartilhar com vocês agora há pouco, mas assim, tem umas pessoinhas que tem Gmail, Hotmail, Yahoo, e aí não vai rolar. Então, vocês vão ter que, né, pensar num jeitinho, porque qual é a ideia? Aqui nesse arquivo, ó, eu fiz o primeiro arquivo, né? É o estudo desse versículo, desse capítulo e desses versículos que a gente vai começar hoje. Está vendo aqui? A gente começa hoje. Quando a gente terminar, a gente põe a data ali. Isso é um registro histórico também dos nossos estudos, né? Então, aqui eu coloquei o texto evangélico inteiro, né? Todos os versículos, e aí eu já comecei a dar umas pinceladas. Para começar, para hoje, né, dia 25, capítulo 2, versículo 1, eu coloquei o texto da Almeida, revisada, da Bíblia de Jerusalém, uma tradução brasileira. E aí é que entra todo mundo. Aqui a gente lê o texto, né, essa ideia, leu o texto, achou algo legal, interessante, algo que tenha a ver, uma música que seja, um outro livro, uma obra que tenha algo em relação àquilo que está naquela perícope. Então vocês todos vão estar com autorização para editar. Você abre o arquivo e vai lá e cola o trechinho que você quer aqui dentro dessa parte das contribuições, né. Depois, aí vamos ver, a gente vai editando, vamos até fazendo online, mantendo aqui as conclusões, perdão, aqui é contribuições, depois as conclusões, as interpretações do grupo. E podemos colocar referências cruzadas também. Ah, isso tem a ver lá na Gênesis, capítulo tal, não sei o quê. Cola o trecho e cola aqui dentro. Se for muito grande, pode colocar o link, porque aí aqui fica legal com um link também, entende? Nisso, a gente está todo mundo contribuindo. Vocês vão ver, agora pode parecer meio complicadinho, mas vocês vão ver como é legal. É bem bacana da gente fazer isso, porque cada um vai achar uma coisa diferente. Isso vai enriquecer as reflexões. Eu estava até falando com a Silvia, eu estou tentando me policiar terça-feira pela minha agenda, né, na terça à noite eu dar uma lida e tentar inserir alguma coisa. Veja um momento que seja bom para vocês, para dar uma lida e dar uma pesquisada, joga algo ali dentro. Porque aí, conforme vai passando os dias da semana, a gente vai lendo, vai estudando também, e ajuda a construir o de hoje. No dia do encontro, a gente tem uma compreensão melhor, porque vai lendo de todo mundo, né. Fica bem legal. E o mais bacana é que depois vocês vão ver, no final, o material riquíssimo que a gente vai ter selecionado só desse capítulo. Aí depois a gente abre o outro arquivo para o outro capítulo e segue adiante. Então essa é a proposta, né. A gente eu já agora há pouco eu estava compartilhando com os e-mails que tem lá no cadastro, mas quem está com um e-mail Hotmail e Yahoo, que eu vi ali, eu acho que não vão receber. Então me chama no
no privado, se quiser, me manda outro e-mail. Eu não sei, aqui eu acho que todos eu compartilhei, menos o João, que é Yahoo. Quer dizer, eu compartilhei, mas não vai. Então tem que ver como fazer. Mas é essa a ideia, é uma coisa simples, mas depois que a gente é um quebra-cabeças que a gente monta, fica bem bacana. Vocês vão gostar, no final vocês vão ter um material riquíssimo, até para estudar para outras coisas, uma palestra que vai fazer, um estudo de outra coisa qualquer, que a gente sabe que todo mundo está enfiado em tudo, né. Então é só jogar lá. Ah, tá. Será que é o João Não Pedro, é então? Hotmail, João, o teu? Eu não sei, não é? Tem dois João, tem o Tem João 2, Marcos e o João Pedro. pois é, mas eu acho que eu busquei João Marcos de Oliveira Filho, Hotmail, Quati- está aqui. Então, anota o outro dele. Ah lá, esse Botou aqui? daí mesmo, Tá. João. O Vera, o meu é Oi, Hotmail, eu acabei de verificar e eu recebi. Tá lá, tá lá Hotmail, tá eu lá. tenho a desconfiança que Hotmail vai. Pronto, o meu Ah, foi, eu tá. acabei de receber. Então tá Obrigada. ótimo. E Então eu vou acho também que se a gente tiver esses e-mails, a gente consegue mandar o link das reuniões, né? Aí uhum. ninguém tem a autorização, ninguém precisa ficar pedindo autorização para ficar entrando também no estudo, né? Já entra João, direto. compartilhei com o João, já foi. Se a Grazi recebeu, tu vai receber também. E se alguém tiver alguma dificuldade, avisa, né, que a gente vai junto aprendendo a mexer nas coisas. Eu acho que era isso, né, Silvia? Mais alguma coisa que você Sim, queria? assim, está estudando durante a semana, Uhum. um tempinho que tirou para estudar, ouviu algo que foi bacana, vai lá, abre o documento, recorta e cola. Então, vai ser um documento recortado e colado a várias mãos, né? Também E, para ler o dos outros, né, o e que os também colegas para o que a colocam. gente está estudando, por exemplo, se um dia eu não estiver aqui, nem o João ou ninguém, assim, vocês têm material para continuar, para conduzir o estudo, né, também, né? Mesmo que não tenha estudado, né? Às vezes a gente não estudou, mas a gente consegue captar alguma coisa que está ali, né? Entenderam, meus queridos? Depois a gente pode fazer um resuminho, um videozinho também explicando para os que não estão aqui presentes, mas é como um Google Sala de Aula para quem já mexeu no Classroom, né? O Google Classroom. Bom, alguém tem algo para falar? Meus queridos amigos e irmãos, alguém tem algo para falar dessa contribuição? Não é algo forçado, é a contribuição que durante a semana, no seu momento de estudo, achou alguma coisa pertinente. Pode ser? Então, meus queridos, antes de fazermos nossa prece, deixa eu compartilhar a nossa leitura. Quem quer ler para a gente ou quer que eu leia? Simplicidade. Posso ler. Gratidão, João. Simplicidade. Então, do livro Seara de Fé, autores diversos, a lição de número 27, Simplicidade. Era ele tão simples que nasceu sem a proteção das paredes domésticas. Não encontrou senão alguns homens iletrados e rudes que lhe apoiaram o trabalho na construção da obra imensa. Ensinava as revelações do céu nas praias e nos campos, quando não estivessem em casas e barcos emprestados. Conversou com mulheres anônimas e algumas crianças esquecidas. Todos os infelizes se lhe fizeram a grande família. Valorizava a amizade,
com tal devotamento que chorou por um amigo morto. Alimentou os que tinham fome, restaurou os doentes e defendeu todos aqueles que se vissem humilhados pela injustiça. Aconselhou o respeito para com as autoridades do mundo e a obediência perante as leis de Deus. Pregou sempre o amor e a concórdia, a solidariedade e o perdão, a paciência e a alegria. Mas porque se abstivesse de partilhar o carro das vantagens terrestres, foi conduzido à cruz e a morte dele passou como sendo a de um malfeitor. Entretanto, desde o extremo sacrifício, transformou-se no símbolo de paz e renovação para o mundo inteiro. Esse herói da simplicidade tem o nome de Jesus Cristo. Seu poder cresce com os séculos e a sua mensagem, ainda hoje, quanto sempre, é a esperança dos povos e a luz das nações. André Luiz. Microfone, Silvia. Boa noite, Ju. Vamos, então, fazer nossa prece. Marinete, pode fazer para a gente, Marinete? Minha querida. Parece que ela não está com o xizinho do microfone, mas acho que ela não ouviu. Então, vamos serenando nossas mentes, acalmando nossos corações, pedindo permissão para começarmos mais um estudo em nome do Cristo, pedindo aos nossos mentores, a espiritualidade amiga, aos mentores do grupo, que possam nos auxiliar nos estudos, que a gente possa compreender as palavras, compreender o espírito da letra, e que a gente consiga ganhar ânimo e força, boa vontade, para seguir em nosso caminho diário, trabalhando e servindo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, eu estou aqui com o NEP Search aberto na Bíblia de Jerusalém. Eu mesmo, quando fui ter convosco, irmãos, não me apresentei com o prestígio da palavra ou da sabedoria para vos anunciar o mistério de Deus. Alguém está com uma outra Bíblia aberta que queira compartilhar? Eu vou ler a do literal, do texto tradicional também. E eu, quando havendo eu ido até vós, ó irmãos, não fui com sublimidade de palavra ou sabedoria, pregando-vos o testemunho de Deus. Deixa eu interromper a gravação. Alguém tem alguma contribuição inicial para dar o pontapé? Bom, eu vejo duas linhas, então, importante nesse versículo, que a gente pode seguir.
Eu mesmo, quando fui ter convosco, irmãos, não me apresentei com prestígio da palavra ou da sabedoria para vos anunciar o mistério de Deus. Então, eu vejo aqui duas linhas importantes que a gente pode seguir, de acordo com o meu estudo, né? A primeira, que é essa questão do Paulo chamar para si quando ele esteve em Corinto. Ele está relembrando como que ele chegou em Corinto e como que ele conversou com os irmãos de Corinto. Então, essa é uma abordagem. E a outra é para vos anunciar o mistério de Deus. Então, nós também vamos, em outros versículos, também falar sobre o mistério de Deus, sobre essa questão do mistério. Mas, primeiro, essa questão do que eu pensei, dele chamando para si. Quando ele nem era ainda Paulo, ele era Saulo, quando ele teve a revelação, embora Paulo ele nunca tenha se chamado de tolo, a vida de Paulo, ela foi, ele era um doutor da lei, né? Ele usava dessa sabedoria dos homens, né? Então, o Paulo, ele também, antes dele ser Paulo, ele usava dessa sabedoria dos homens, né? Então, a sabedoria de Deus que agiu sobre ele. Então, eu vejo essa questão dele, como foi o chamado de Paulo, né? Pela sabedoria de Deus. E quando ele veio, quando ele chegou em Corintos, no livro Paulo e Estevão, eu não sei se está ele está na segunda parte, eu não sei se é no capítulo 6, que ele fala que ele estava vindo de Atenas, né? E ele usou uma metodologia filosófica para falar de Jesus. E ele não foi bem aceito em Atenas. Aí ele foi para Corinto. Então, ele chegou em Corinto querendo, ele percebeu que isso está em Paulo e Estevão, aquela metodologia que ele usou, um pouco da filosofia dos homens, não tinha surtido efeito. Então, quando ele chegou em Corinto, ele estava mais triste, ele estava um pouco abalado, e ele percebeu que precisava ser simples, né? Não adiantava ele chegar com aquela postura retórica, aquela postura filosófica que ele ainda carregava como doutor da lei, né? Então, ele chegou de forma mais humilde, de forma mais simples. E é isso que ele vem falar, né? Ali quando eu cheguei, deixa eu pegar quando fui ter convosco, irmãos, não me apresentei com prestígio da palavra ou da sabedoria. Então, aqui eu trago, ele veio unicamente para proclamar o evangelho. E como que para proclamar um Cristo crucificado. Porque ele não conheceu o Cristo vivo, né? Ele conheceu o Cristo através da sabedoria de Deus, né? Aquele Cristo crucificado. E eu vejo aí essa questão de um Paulo humilde, da postura humilde de Paulo. E quando a gente fala
em estudos passados, a gente vê essa questão do Paulo, da humildade. Então, ele está chamando para ele, ó, eu mesmo quando fui ter convosco, irmãos, ele está chamando, ele está lembrando da aproximação com esses irmãos de Corintos, que foi de forma muito humilde e muito simples. Então, teve essa aproximação. Então, ele está querendo relembrar aos coríntios, essa aproximação. E quando a gente pensa em aproximação, né, sempre tem o outro. É eu com o outro, eu com os outros. E Paulo, ele chegou de outra maneira como ele estava em Atenas. Ele chegou mais simples e humilde. Ele não queria projeção, ele percebeu que ele não queria preeminência, ele queria igualdade. Ele estava em pé de igualdade, ele não veio com ar de superioridade. Paulo, ele não se utilizou da autoexibição. E o que isso queria dizer, né? Ele percebeu que ele estava no mesmo, vamos pensar nas ovelhinhas e nos rebanhos de Cristo, né? Estar todos no mesmo nível do rebanho. Ele não poderia estar maior, né? Ele não estaria acima de nenhum rebanho, né? Acima do rebanho só o pastor, só Cristo, né? E aí eu trago um pouco essa contribuição da moda, a moda de como nós estamos anunciando esse evangelho, né? Como nós aqui, como a gente está anunciando, será que a gente está na mesma posição que o rebanho de Cristo, ou a gente está um pouco mais alto, independente do João ter quase 2 metros de altura, no rebanho de Cristo, ele é da mesma altura, ele tem que ser da mesma altura de todo mundo, né? De todo mundo. Então, eu vejo essa questão, como que a gente deve agir para falar sobre o Evangelho? É de forma simples, de forma humilde. E o comportamento de Paulo foi extremamente simples e humilde, né? E a gente vê hoje quantos tem que querem se autoexibir, ser virtuosíssimo, conquistar a admiração de todos, fazer uma bela palestra, fazer uma bela proferir, né? E Paulo não usou, ele em Corinto, ele não usou de outros artifícios a não ser da humildade e da simplicidade. E a gente ainda percebe, né? Eu percebo quantos ainda precisam dessa autoexibição. E não há como a gente falar, lá em Atenas, o Paulo, ele tentou trazer um pouquinho, ele ainda estava, né? Ele tentou trazer um pouco da filosofia junto, e não tem como a gente falar sobre o Evangelho com sabedoria humana, né? O Evangelho só aponta para Deus e para Cristo, não aponta para outro lado, né? E esse é um termo, ele aponta para além do humano, né? E esse vai ser um termo que a gente vai ver bastante isso nesse segundo capítulo, esse ser humano, ser pessoa e o ser espiritual, né? Então, o evangelho a gente tem que ver ele como uma estrela, como um guia, né? E não distorcer isso. E eu acho que a gente está sendo convocado para isso. Minha querida Vera, por favor. Eu levantei a mão para começar a fila de levantar a mão. Mas, tu sabe que eu estava pensando, eu trouxe é bom a gente trazer para o dia a dia, né. Eu não sei se vocês repararam, mas, o mundo corporativo, né, tem trazido muito o uso da palavra. Com essa história de pandemia, então, live virtual,
E, por incrível que pareça, os espíritas entraram na mesma vibe. Então, às vezes eu olho o quanto, as pessoas usam o poder da palavra igual lá na Grécia Antiga, né. Aquela palavra bonita, aquela palavra cheia de floreios, né, que maqueia o ser como um ser culto, um ser que sabe das coisas, né. Mas quem é que sabe? Será que nós sabemos como Cristo sabia? Que pela leitura, olha a leitura, pelas ele era tão simples que nasceu sem as paredes da casa, e alguns querem as paredes das mansões. E a prática, a vivência, né. Eu estou fazendo o estudo do Memórias do Suicídio, tem um capítulo que fala dos amigos de Kardec, né, os discípulos de Kardec. O quanto as pessoas são convocadas para ajudar no básico, na nossa vida cotidiana, e o quanto nós não temos disponibilidade para isso, porque a gente está ocupado com outras coisas, ou porque isso é pequeno, é café pequeno. E quantos estão sofrendo? E nós somos todos iguais, irmãos perante Deus, no mesmo básico patamar de grau de evolução, e nós espíritas que ainda por cima sabemos da reencarnação, sabemos dos estágios de evolução, sabemos das afinidades, eu acho que a gente é mais convocado ainda. Quando Paulo fala dessa simplicidade, a gente pode olhar para nós, né, nós somos aprendizes como Paulo foi. Como está a nossa humildade, a nossa vivência, ou o nosso esforço para desenvolver essa humildade? Porque eu pelo menos eu estou no esforço só ainda, né, não cheguei lá. Mas a gente precisa buscar, né, e eu pessoalmente estou atrás dessa. O conhecimento, o intelecto me ajuda a domar o coração, a domar os instintos, a domar as emoções, a educar-me moralmente, né, ponto. Aninha? Eu estava pensando justamente nisso que a Vera falou, né, quando ela começou a falar. Então eu poderia dizer: "Ah, já falou tudo, mano, foi transmissão de pensamento, né". Mas isso é muito comum mesmo, principalmente após a pandemia, essas projeções, né, praticamente um mercantilismo dentro do movimento espírita, que chega até a assustar um pouco, né. Então, eu vi muito da humildade de Paulo, né, de se colocar. Ele tinha, assim, o domínio, né, das escrituras, ele amava muito Moisés, os 10 mandamentos, então ele praticamente se colocou nesse pé de igualdade, né. Então, a gente tem que buscar isso também nos nossos trabalhos, naquilo que a gente desenvolve, seja lá onde for. E quando a Vera ia falando, eu lembrei de uma historinha que eu ouvi falar de um amigo espírita lá em Macapá, que ele contava, né, que havia o zelador do centro espírita e tinha o diretor. Todo mundo queria ser o diretor do centro espírita, né, porque, nossa, é uma pessoa que já sabe tudo, é uma pessoa que já domina praticamente todas as ciências, né. E aí e o zelador lá, no servicinho dele, limpando o centro, recebendo as pessoas, e aí os 2 desencarnam. E todo mundo pensava que o diretor do centro espírita ia estar lá nas altas esferas, né. Não, ele foi recebido num salão
E uma pessoa que estava lá na frente, recebendo as pessoas, né, acolhendo. E quem era a pessoa que estava lá na frente acolhendo? Era justamente o zelador, né? Aí, justamente para a gente se resguardar na nossa pequenez mesmo, não querer invejar, não querer dar saltos, né, respeitar o nosso tempo e fazer aquilo que a gente é convidado a fazer, como a Vera falou, né, começa dentro da nossa própria casa. Madre Teresa dizia, se a gente quer a paz mundial, que a gente comece dentro do nosso lar, na nossa família, respeitando, né. Então é isso, gente. Eu vou ser bem sincera com vocês. O que aconteceu hoje? Hoje eu tive uma conversa, uma breve conversa com uma grande amiga, e a gente estava falando sobre esse mercantilismo. Isso me levou a uma reflexão tremenda, que foi um virar de chaves. Foi uma chavezinha que virou. Eu acho que eu já havia comentado com vocês que eu havia feito inscrição para aquele congresso RAE-TV, né, que vai ter em Juiz de Fora. Pago para entrar. Já tinha reservado hotel no mesmo lugar que vai ser o congresso. E a minha intenção inicialmente era juntar uma viagenzinha no meio, né? Passar o final de semana lá também. E claro, o congresso. Estava muito com vontade de ir para esse congresso. Meu marido não ia poder ir, aí eu decidi sozinho. Ele falou, não, mas eu posso levar você, a gente vai. Eu falei, mas espera isso, para ir me levar só dinheiro que gasta, eu vou sozinha, e depois eu já... Hoje eu comecei a pensar, um evento pago. O que eu vou gastar na diária do hotel? O que eu vou gastar de transporte até lá? Eu vou ver o Haroldo, vou ver o Saulo, vou ver o Arthur Valadares, vou ver a Casmamini lá, vou ver um monte de bambambam. Mas eu posso ouvi-los pela internet. Eu não vou ficar mais culta indo para lá. Com tantas pessoas passando fome. Gastar esse dinheiro para ouvir, eu posso fazer um uso melhor desse dinheiro. Posso ouvir essas palestras virtualmente, posso ler um livro que talvez vai ser mais edificante. O que eu fiz? Cancelei minha reserva no hotel. Eu falei assim, não. Esse mercantilismo, né? Esse dinheiro que cada um que não mora no entorno ali, que vai gastar para ir até lá, enquanto a gente tem tanta gente passando fome, né? Aí eu cancelei. Liguei no hotel e cancelei minha vaga. Porque eu acho que aí vem esse propósito de Paulo, né? Que ele vem relembrar essa mensagem do Evangelho.
É simples, é humildade. Eu não preciso ir até Minas só para participar de um congresso de 2 dias. Né? Então, a gente é pensar um pouco, né? É pensar um pouco. Marineide, minha querida. Boa noite, vocês estão me ouvindo agora? Minha gatinha veio me visitar e desconectou algumas coisas aqui. Ela é bem sapeca. Bom, eu estava ouvindo vocês, parabenizar primeiro a Vera pela iniciativa. Vai ser bem legal esse trabalho, acho que vai ser bem interessante, principalmente para a gente que faz muita coisa, né? Mas vai ser bem oportuno. E falar um pouco desse nosso estudo hoje. Me veio à mente, eu acho que 5 palavras que me chamaram a atenção. A primeira palavra foi prestígio, depois a própria palavra, sabedoria e mistério de Deus. E aí dá um tom para colocar aquilo que ele fala, que eu mesmo, quando fui ter convosco, irmãos, não me apresentei com prestígio. Que prestígio é esse que ele está falando? Poder de atração, poder de sedução? Não, acho que não. Mas aquele prestígio que ele fala, o prestígio da palavra, é autoridade moral. E aí que vem a questão da humildade. Por que que ele se coloca assim? Porque ele sabe que toda a experiência, penso eu, né? A experiência que ele passou enquanto Paulo de Tarso, ele acreditava em Deus, mas num Deus o quê? Um Deus que ele temia, um Deus que castigava, naquele Deus vingativo, naquele Deus que muitos de nós conheceu, que se a gente não fizesse algo, a gente seria castigado. Porque a gente não faz interpretação, né? É aí a questão do espiritismo, né? Que trabalha com filosofia do questionar. Se ele é bom, como que ele vai castigar? Se ele é... Todas as características de Deus. É contrassenso a gente ver-o dessa forma. Então, Paulo, ele começa a dar para mim, assim, é uma quebra de paradigma, a visão que ele começa a ter de Deus. Então, quando Paulo de Tarso, ele era quem? Arrogância em pessoa, né? Arrogância, como nós espíritas, muito, como vocês estavam falando, somos. Quem de nós baixa o tom da voz, no sentido da humildade? Isso a gente aprende muito, quer dizer, eu penso, né, na universidade, que a gente chega lá, tem que retrabalhar a nossa linguagem, uma linguagem rebuscada, para a gente se comunicar com os doutores, com os mestres, a gente chama o nosso métier, mas quando a gente vai para campo, a gente tem que retrabalhar a nossa linguagem. Eu vejo que nós espíritas precisamos disso, porque a palavra, ela distancia o outro. E quando você vai para oratória, para uma live, seja para o que for, usando recursos, essa aqui está lá digamos, na pergunta 900 não sei o quê, na resposta, as pessoas simples ali, que eu acho que nunca viram, fico falando assim, mas que é isso? Onde é que está isso? Qual o significado? E eu penso que nós, quando a gente lê, não só Paulo, mas os outros, a gente começa a compreender o sentido de estar com Jesus. Essa simplicidade, essa humildade, que eu vou falar de amor, mas eu não vou só falar, eu vou pregar,
eu vou vivenciar. E aí eu vou falar sem dar sentido. Como que eu vou falar de paz se nem eu mesma consigo, com o meu rosto, com a minha aparência, com a minha voz, ter essa sintonia de paz? Por isso que, para mim, aí eu trago essa questão da palavra, né? Paulo fala assim, que quando ele chegou, que seriam os primeiros, né, o caminhar dele, fazendo a pregação divina, ele não se sentia ainda, como diz ele, com aquele prestígio, ou seja, para ele não se sentia ainda com aquela autoridade moral que chegasse, se assemelhasse a Jesus, para falar com o outro. Daí a humildade dele, que a gente sabia do conhecimento, como você colocou, é um doutor da lei. Doutor, para ser doutor, para ganhar título de doutor, na academia a gente rala muito, muito, para chegar a ser doutor. São anos, e a gente tem que escrever uma tese para defender algo que ninguém fez. Então, gente, experiência própria. Mas no espiritismo, não sou. Com a autoridade moral, não tenho. Nem mesmo o título de doutora que eu tenho em ciências sociais, eu me sinto doutora. Eu conheço uma parte, uma área específica. Então, ele coloca isso para a gente de trás. Aí a outra palavra que é a sabedoria. A gente também já trabalhou aqui na primeira carta, né? A sabedoria divina é a capacidade de fazer boas escolhas e distinguir o que é bom do que é ruim. Então, Paulo, ele vai nesse caminhar, nesse burilamento, para chegar até os Coríntios. Porque, pelo que eu entendi, do que eu já estudei só um pouquinho, é como se ele tivesse assim, um carinho mega especial por eles. Né? Não é ele vai com os outros, mas ali, aquela comunidade, parece que tinha algo de diferente. Então, ele precisava trazer, de fato, aquilo que ele pregava na sua conduta. Ou seja, por meio da sabedoria divina, ele consegue, com suas atitudes, com seus atos, com as suas palavras, a contemplação de Deus. Ele se coloca nessa condição. Ele se coloca nessa condição de aprendiz, que às vezes a gente não se vê mais. Um aprendiz divino que vai anunciar os mistérios. Olha só, os mistérios. A palavra mistério já traz para a gente algo assim muito interessante. O que é isso? Significa que nem tudo eu consigo compreender, nem tudo eu consigo entender. A palavra Deus em si. Quando eu me pergunto, o que é Deus? Gente, ainda não sei explicar o que é Deus. Eu sinto. É uma coisa muito forte, é algo muito forte, uma emoção muito forte. Mas eu não consigo descrever. Que é um mistério ainda para mim. Então, olha só, quando Paulo vai falar desse que ele diz assim, né? Anunciar o mistério de Deus, não tinha como não usar da humildade. Não tinha como, quando eu falo, a partir da vivência dele, da experiência que ele está tendo. E ele vai buscar esse refinamento. Ele vai buscar, ele se cura. E ao se curar, sem se julgar, sem se penalizar, porque quando ele fala, que queres que eu faça? Ele não justifica, olha, eu fazia isso, eu matei não sei o quê. Não, ele não faz isso. Ele só pergunta para Jesus, que queres que eu faça? E ele se coloca, ele se prostra para fazer aquilo que é para ele fazer. E nós talvez ainda não tenhamos aprendido, ou sequer sentido isso. Talvez por isso que nós ainda deixemos que a arrogância, a prepotência, a vaidade tome conta da nossa oratória, da nossa postura e até mesmo de querer disputar cargos, porque para mim disputar é ter cargo onde quer que a gente vá,
é fazer aquilo que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Aquele que mais recebe, mais precisa colocar em prática. Não é fácil. E a gente precisa fazer como Paulo colocou, aqui pautado nessa sabedoria, nessa autoridade moral, porque você vai passar para o outro. Porque se você passa dessa forma, você vai prestar conta. Não é com medo de Deus, é comigo mesmo que eu estou fazendo com a minha vida, que é a oportunidade que eu estou dando para mim. São essas contribuições, meninos. Não, meninas e meninos. Só tem um menino aqui hoje, né? Essa questão que você trouxe do pregar, né? Eu vou trazer, eu vi essa questão do pregar, dessa pregação, por 3 pontos de vista. Por 3 pontos de vista, né? A do pregado, quem que era o pregado, né? Cristo. Do pregador, o que vem falar, e a pregação, que é o que fala, né? A fala. E esse pregar é o testemunho, né? É o falar. E em que momento que a gente deve prestar atenção nessa questão da pregação, né? Das falas que saem da nossa boca, né? Para a gente falar, para a gente pregar, a gente tem que ter uma confiança muito grande. Para a gente falar, para a gente pregar com a sabedoria de Deus, né? Não com essa virtuosidade, né? Poder de Deus, sabedoria. Porque quando a gente começa a pregar, quando a gente começa a confiar, quando a gente confia, né? Como a gente também já estudou essa questão da confiança, a fé repousa aonde? Em Deus, né? E Paulo, ele começou a pregar aonde? Nas sinagogas. Lá nas sinagogas, né? Da maneira que ele estava acostumado, né? E a gente vê Jesus pregando lá na Galileia, entre os mais simples com os humildes, né? Então, o Paulo, quando ele chegou em Corinto, e é isso que ele vem lembrar, ele sentiu-se fraco, ele sentiu temor e tremor também, né? E quem que ele é hoje? Quem que ele foi? Maior trabalhador, né? Então, mesmo nas nossas fraquezas, que também a gente vai ver no nosso, que aparece no versículo 2, no versículo seguinte, Paulo, ele sentiu essa fraqueza, mas ele foi o maior trabalhador. Ele foi o maior trabalhador, né? Aí quando você traz essa questão do mistério, esse mistério é o testemunho. Ele vem falar da verdade, desse plano secreto, dessa verdade secreta, desses mistérios de Deus, né? Que a gente também vai ver nos versículos seguintes mais a fundo. Mistério, né? A gente vê em vários manuscritos bíblicos a palavra mistério em vez de testemunho de Deus, né? Então, a palavra mistério, em vários manuscritos, ela vem como testemunho. E aí eu penso em Paulo também, né? Como que Paulo, como veio
como ele sentiu essa proclamação, né? Como que ele sentiu esse mistério de Deus, né? Como foi a revelação de Deus para Paulo, né? Foi através do Cristo e do Cristo ressuscitado. Então, não se originou no pensamento humano dele, porque o pensamento do Paulo era em base do quê? Era em cima das leis judaicas, né? Então, o testemunho de Deus para o mundo era qual? A salvação do Cristo, a salvação do homem por meio do Cristo, né? É isso o que ele veio mostrar para o Paulo, a salvação por meio do Cristo. E aí esse mistério, né? Vamos trazer um pouco desse mistério. No mundo antigo, lá mais para trás, né? O mistério ele vinha cercado de algo secreto, de ritos religiosos que com arcanjos e que não podiam ser divulgados. Também era visto como experiências místicas, ascendendo da vida carnal para algo sobrenatural, né? Mas Paulo, ele vem trazer esse mistério não como essa coisa mística, mas Paulo, ele usa esse mistério, ele traz essa palavra mistério como testemunho, como um propósito da salvação de Deus por meio daquele Cristo crucificado, por meio daquele Cristo crucificado, né? E aí eu também trago como que a gente consegue encontrar esses mistérios, se a gente vive no orgulho da nossa sabedoria, de status. E para os judeus, o mistério era revelado apenas para os sábios, então não era para qualquer pessoa que ia ser revelado. Então é mais uma quebra de paradigma aí, porque Paulo, enquanto Saulo, ele era um judeu, ele acreditava que os mistérios eram só para os sábios, só para pessoas como ele, né? Então, houve outro quebra de paradigma, que ele vem para mostrar que aquilo não era reservado só para que aqueles mistérios que ele vem anunciar, o mistério de Deus, não era só para aquela elite dos sábios, e sim para os tolos, que como ele também já foi um tolo, né? Como ele estava sendo um tolo em acreditar naquele Cristo, né? Então, para os insensatos. Então, aquele mistério, ele está disponível para qualquer um que se submeta a acreditar, né? A confiar. E mistério também, ele também é utilizado na tradição apocalíptica judaica. Então, olha outro paradigma aí, né? Para os judeus, ele era utilizado como o Apocalipse, como lá no fim, né? E aí também vão entrar coisas que a gente ainda vai ver para frente também, esses planos secretos de Deus, né? Que a gente também vai ver. E para quem? Se também esse mistério para os judeus que o Paulo traz e que muitos manuscritos trazem, era para remeter ao Apocalipse, que é para os fins dos dias, para os últimos dias. Mas Paulo, ele não traz desses ângulos dos judeus, olha como ele quebrou todo ele, né? Quebrou todo ele. Porque não era esse mistério, era para todos, não era só para os sábios, não era só para a elite,
esse mistério não era para ser do fim, do fim dos dias, né? Esse mistério que o Paulo está trazendo é para todo mundo, judeus, gentios, né? Então, ele traz esse mistério como a salvação através do Cristo, né? Então, Paulo, aqui que é importante a gente frisar e a gente ter essa consciência, Paulo trata como o que Deus já fez e faz através da pessoa do Cristo. Então, Paulo trata o que Deus fez pela pessoa do Cristo, né? E onde que está o cerne, o coração desse mistério, que a gente ainda vai desvendar bastante. O coração desse mistério, a gente identifica onde? Na morte do Cristo na cruz, que inaugurou ali na morte do Cristo na cruz, né? O fim dos tempos, né? Então, esse mistério a gente ainda vai ter muito o que falar, né, sobre esses planos de Deus, mas ele era para todos, ele não era mais para aquela elite. É para todos nós, para a gente desvendar os mistérios de Deus. São os testemunhos. Que nem como eu falei dessa conversa que eu tive que virou a chave, mas espera aí. Eu vou gastar esse dinheiro todo enquanto tem tanta gente passando fome, só para estar lá, só para ouvir de perto, sentir uma energia boa. Isso eu sinto aqui com vocês, na palestra a gente ouve, e quem dirá, quiçá, esse congresso vai ser transmitido, né? Então a gente não precisa disso. É simplicidade, é humildade. Marineide, minha querida. Boa noite, Vera. É só pedir uma permissão, porque eu estou falando demais. É porque me veio muito à mente, agora, quando você falou dos mistérios, o papel de cada um junto àqueles discípulos de Jesus. Cada um tinha um papel. Mas esses papéis, eles continuam existindo. Cada um de nós aqui tem um papel. Cada um de nós tem um propósito. E aí cabe a gente descobrir qual, para que quando a gente faça isso que Paulo colocou, eu estou interpretando a partir do que eu estou ouvindo de você, né? Quebrar esses paradigmas, deixar chegar a todos os mistérios divinos, né? Para que todos tenham acesso. Mas para que a gente deixe que esses mistérios cheguem a todos, é necessário que eu, não sei se a palavra, mas é como se eu ressignificasse a forma como eu vou chegar. É quando eu vou evangelizar. Eu gosto muito, a Vera é evangelizadora, acho que ela é evangelizadora, que ela coloca ali, né? Então, quando eu vou evangelizar para um adulto, a fala, o tato é um. Para o jovem, a gente já usa dinâmicas, já usa artifícios. Para uma criança, mais ainda. E para um bebê, é divino evangelizar para um bebê, porque muito com as mãos, com muita música, com a presença do pai, porque você evangeliza. O pai evangeliza, o pai, a mãe, sei lá quem estiver com a gente, e o bebê e a gente. Então, isso me vê assim, como se um clarão se abrisse à minha vista, quando você fala assim, Paulo, ele traz essa quebra de paradigmas, quando ele traz para a gente o sentido desse mistério. Mistério porque
não está mais. Aí eu já me lembrei que eu gosto muito de filme, né? Eu também uso muito filme quando eu dou aula. Em Nome da Rosa, que deixa muito claro que ministérios, né, está a serviço de quem? E quando, mesmo na esfera menor, que faz parte da igreja, que vai ler o livro sagrado, ele morre porque tinha veneno lá, ele não sabia do segredo, né? Então, está quebrando esses segredos, está quebrando esses mistérios, está quebrando esses códigos. E aí eu chego até o outro, sem fronteiras. Que lindo, que profundo também. Eu assisti O Nome da Rosa no cinema, Marineide. No cinema. Eu acho que eu tinha uns 14 anos. Eu tinha um namoradinho de adolescente e eu fui assistir O Nome da Rosa no cinema. Olha só. Graça, minha querida. Boa noite, amigos. Trazer umas palavrinhas que vão no mesmo rumo do que vocês trouxeram, com um pouco mais de simplicidade, talvez. Realmente não sei muito, então vai mais sentimento, tá? Aqui. Então vamos começar com a historinha da minha sobrinha. Foi há poucos dias atrás. Ela tá naquela fase, né? 5 anos, 4, 5, então muito imaginária. E nós temos uma preocupação em relação à orientação religiosa dela, porque o pai é ateu e a mãe é aquela católica que não frequenta a igreja, salvo seja convidada para algum evento. Então a gente fica, né, na qualidade de tia, sabemos da responsabilidade. Qual foi a alternativa? Brincar com ela usando o imaginário e trazendo alguns conceitos. Então, essa semana brincávamos que a terra das fadinhas, então cada fadinha um sentimento. Tem a fadinha da esperança, que é a verde, tem a fadinha da serenidade, que é a azul, tem a rosa, que é a do amor, que é a predileta dela. Então nós brincávamos que a terra das fadinhas estava sendo invadida por sentimentos ruins. E a gente precisava encontrar algo, alguma estratégia para salvar esses sentimentos, para que eles não caíssem, né? Que a gente não vai tratar a morte abertamente. Então, não caísse, ela brincava que perdia as asinhas, ficavam fracas. E eu disse: e agora, Larissa, qual vai ser a alternativa? Ela disse: titia, eu vou usar o meu maior poder. Eu disse: qual é nesse momento? A prece, titia, porque a gente já tinha tido outras brincadeiras. Vou usar o poder da prece. Eu disse: por que que eu tenho maior poder? Porque eu sou pequenininha, não dá para fazer mais. Então eu vou usar o meu maior poder. E nesse momento, eu entendi o quanto a gente pode auxiliar aqueles que estão pertinho da gente. Qual a maior tarefa que a gente tem? A gente às vezes se projeta tão grande, né? A gente pensa em educar o outro, evangelizar o outro, abrir os olhos do outro para algumas coisas. Na verdade, nós muitas vezes somos apenas veículo pequeno para aquele que está ao nosso lado. A gente transmite muitas vezes o que nem é nosso de todo. A gente transmite, né? Somos esse caminho, esse canal tão bendito e a gente se sente tão bem. Parece que a gente cumpriu uma tarefa, a gente ensinou algo, mas na verdade a gente aprendeu muito mais nesse processo, né? Então, esse sentimento de doação é tão bonito, eu acho, realmente me encanta. Então, trazendo um pouco essa mesma história para uma esfera muito elevada, e aqui vamos remeter a Paulo, Jesus, eu penso que Paulo, nesse versículo, ele estava seguindo também realmente o exemplo do Mestre, de Jesus. Porque vamos imaginar um espírito da envergadura do Jesus crístico que poderia falar sobre os mistérios do reino de Deus com muito mais amplidão,
podia contar o que existia para além do que nós conhecemos desde aquela época. Ele poderia sim falar, embora não aquele povo em torno não compreendesse, mas ainda assim ele poderia falar, se quisesse, pensando na posteridade. Mas o que é que ele fez? Ele falou de semente para pessoas que semeavam. Ele falou sobre pesca para pessoas que pescavam. Ele buscou a dimensão de cada um. Ele tentou ali se encaixar, né, naquele contexto. Então, podendo falar dos universos, ele falava de pescaria, de semente. Paulo, ele aí claramente foi o que eu consegui, né, compreender. Ele está seguindo essa lição no seu patamar. Ele, um doutor da lei, ele poderia sim trazer aí muito mais amplo conhecimento, mas ele compreendia que era preciso apequenar-se dentro da dimensão que ele claramente já não se sentia tão grande quanto antes, mas ele compreendeu que se ele quisesse deixar algo, qualquer mensagem, o melhor caminho era se igualar, nivelar. Não digo diminuir muito além disso, visto que uma submissão traz um pouco de desalinho. Alguns podem não te escutar, alguns podem não prestar atenção, e erguer para além disso também traz esse sentimento de orgulho, de vaidade mesmo, e isso nós estamos observando mesmo, não só no movimento espírita, como em diversas matrizes religiosas, né? Pessoas que utilizam do evangelho para a fé, para trazendo um viés econômico. Não vamos aqui desconsiderar aqueles que o fazem de coração, que realmente acreditam. Então, temos pessoas aí faturando muito, sim, com eventos espíritas, com eventos católicos, com eventos de outras matizes, mas nesse entremeio também temos aqueles que estão ali de colaboradores, alguns trabalhando de forma anônima, que não vão faturar nada, não vão ganhar nada, mas acreditam tanto e se doam. Infelizmente, existe uma minoria aí que está, sim, faturando muito, isso nós sabemos. Então, a gente precisa lançar um olhar, eu penso, sobre para onde de fato estão indo esses recursos. Então, vamos trazer para o nosso quadradinho, tá? Faz-se um evento grandioso com pessoas de nome dentro do movimento espírita, atrai-se uma multidão, como a Silvia trouxe, aí eu concordo, Silvia, com o que você trouxe e também com a sua amiga, o que ela falou. Então, vem uma multidão para aquele evento, uma multidão relativa, mas uma multidão pagante, ok. Mas será que esses recursos são inteiramente para caridade? Será que de fato aquilo ali vai ser revertido em alimento? Compreendemos que existem sim propósitos nobres por parte de alguns lá, mas é algo que me toca muito o coração. E o quanto se gasta de energia empreendido nisso? Eu falo energia elétrica mesmo, em gastos diversos. Em contrapartida, temos irmãos aí que não precisa ir longe, visto que vivemos uma crise econômica que nos salta aos olhos. Você sai na rua, você encontra famintos. Você sai na rua e encontra desabrigados, pessoas passando frio. Então, é algo que eu estou falando por mim, tá? Então, vamos lá, uma inscrição de 100, 200 reais, que tem alguns eventos, eu falo, pelo menos aqui na Paraíba, a gente vê isso. E qual diferença faria esse mesmo valor para aquela mãe que está com uma criança extremamente esqueleta nos braços, ali mendigando? Eu não consigo simplesmente acreditar que um valor desse fosse melhor empregado num evento e não para saciar a fome e o frio dessa mãe, dessa criança. Compreendo o outro lado, sim, que existe a propagação da divulgação da doutrina, que
isso é importante em algum nível, mas o que é que me chama primeiro? Nesse momento, eu penso que seja esse viés. Então, eu tenho tentado, porque é o que me toca, né, olhar para o que está mais próximo, porque eu entendo que realmente é aquilo que Deus nos convida, nos concede a oportunidade de agir. Diz que não tendo braços materiais, Ele utiliza os nossos, né? E são chamados que eu penso que a gente realmente precisa estar um pouquinho mais atento para captar. Convites não nos faltam. Resta-nos desenvolver aí um melhor sentir para acolher esses chamados. E é isso que eu tenho tentado. De minha parte, eu realmente tenho tentado. E por último, em relação aos mistérios, né, que a Silvia tocou e que nós vamos debater certamente mais à frente, eu recordo que, como eu sou de berço católico, estudei em colégio de freiras toda a minha vida, e eu lembro que eu trazia algumas questões que não eram respondidas e eu não me sentia satisfeita com aquilo. Não abalava a minha fé, mas colocava algumas coisas em xeque. E sempre que eu ia buscar essas respostas, o que é que eu tinha como resposta? Você não vai saber, porque são os mistérios de Deus. E isso era a nossa resposta. Então, quando nós chegamos na doutrina espírita, eu vi que muitas coisas estavam ali respondidas. Então, não era um mistério, estava revelado. Eu só não sabia até aquele momento. Então, quanta coisa aí a resposta não está ao nosso entorno, quantas coisas a gente não está lidando no momento e a gente só não tem olhos de ver e coração de sentir. Então, no momento, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Perfeito, perfeito. Eu também compartilho. Mais alguém, meus queridos, que já estamos no nosso horário. Quem tiver mais alguma última contribuição sobre. Eu acho que a gente pode seguir para o próximo, né? Capítulo 2, versículo 3. Já dei até o início dele lá no Ah, arquivo, perfeito. então só contribuir agora. E eu também quero agradecer a Grace e a Ana, que estão vão cuidar do nosso YouTube agora, né? E estão fazendo uma capa para os nossos vídeos no YouTube, que está a coisa mais linda. Eu acho que eu vou até pedir umas dicas sobre Instagram, que elas também são as feras do Instagram também, né? Então, gratidão, Grace, e deixo aqui minha gratidão à Vera, gratidão a todos vocês. Alguma contribuição maior? Eu acho que a gente vai ver, vai ser muito bonito esse capítulo. Eu acho que a gente vai trazer revelações, a gente vai ficar com reflexões muito profundas e que elas fortaleçam a nossa fé, né? Falando em palavras, alguém poderia fazer a prece mais? Deixa eu ver. Eu faço a Eu tinha prece achado. final, já que eu não consegui fazer a Você faz, inicial. mas eu posso ler eu vou ler um texto só, ele é pequeno, sobre palavras. E aí depois você faz, então, minha querida, pode ser? Criação verbal, do livro Bênção de Paz, Emmanuel, que vem falar sobre essa questão da palavra, né, da pregação, do poder que tem essa palavra, né, que a gente usa muito, né, principalmente nesses estudos, né, que eu vejo como se a gente estivesse formando uma linha de frente, sinceramente, nesse movimento de de mudanças, né? Criação verbal.
Seja, porém, depois eu compartilho no grupo. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. Então, é uma reflexão sobre Mateus, capítulo 5, 37. Toda frase, no mundo da alma, é semelhante ao engenho de projeção, suscitando imagens na câmara oculta do pensamento. Temos, assim, frases e frases. Duras como aço, violentas como fogo, suaves como brisa, reconfortantes como sol, mordentes quais lâminas, providenciais como bálsamos. À vista disso, todos nós carregamos no estoque verbalístico palavras e palavras, palavras bênçãos, palavras armadilhas, palavras charcos, palavras luzes, palavras esperanças, palavras alegrias, palavras promessas, palavras realizações, palavras trevas, palavras consolos, palavras aflições, para palavras problemas. Sabendo nós que o Cristo, ao criar a criatura, criou nessa mesma criatura o poder de criar. É forçoso reconhecer que toda frase cria imagens e toda imagem pode criar alguma coisa. Saibamos assim compor as nossas frases com as nossas melhores palavras, nascidas de nossos melhores sentimentos, porque toda peça verbal rende luz ou rende sombra, felicidade ou sofrimento, bem ou mal para aquele que lhe faz o lançamento na criação. Emmanuel. Minha querida Marineide. Depois desse momento tão gostoso, tão sereno e edificante para os nossos corações e nossas almas, convido a todos para fecharmos os olhos, levar os nossos pensamentos ao alto, dar um sorriso lindo de agradecimento à espiritualidade amiga, abrir os vossos corações com uma porteira grande e agradecer a Paulo, a Jesus, a espiritualidade amiga, a Silvia e a todos nós que aqui estivemos e ainda estamos, blindando, nos deliciando com essa mensagem que se é acolhida em nossos corações. Esperamos serem registradas em nossas mentes e em nossa consciência divina. Assim damos por encerrado mais um encontro, um coração cheio de luz, de gratidão e de esperança para uma aurora radiante. É que nos despedimos dessa semana, cientes de que estaremos juntos estudando as epístolas de Paulo em algum lugar, em algum momento de nossas vidas, ainda esta semana, com certeza nos encontraremos e lá também iremos aprender mais, pois nossos mentores estarão conosco, lado a lado, ombro a ombro. Gratidão, mestre querido, que as bênçãos, as luzes e tudo aquilo que for possível ser derramado sobre nossas mentes, nossas cabeças, chegando até a nossa pineal,
sendo redistribuída em todos os nossos chakras, oxigenando as nossas respirações, retrabalhando cada célula do nosso corpo, revigorando as nossas forças físicas, mentais, espirituais. É que nos despedimos na noite de hoje, nesse encontro de bênção. Muito obrigada a todos e que possamos estarmos juntos em breve. E que assim seja. Assim seja. Boa noite para todos.